Informação muito importante aqui no 360 nesse momento. A gente vai falar de minerais críticos e a gente vai falar de um acordo entre Estados Unidos e Brasil. Porque os Estados Unidos enviaram aqui para o Brasil uma proposta de acordo de cooperação em minerais críticos. Todo mundo sabe que é absolutamente estratégico, né? Fontes envolvidas nessas negociações afirmam que os americanos, olha o que eles ofereceram nessa proposta: garantia de preço mínimo, transferência de tecnologia aqui para o Brasil e até investimentos no refino desses materiais. Essa apuração é do Gabriel Garcia, que vai já aqui no 360 conosco, trazendo então essa apuração, Gabriel, porque na sua avaliação, né, pelo que você apurou, é vantajoso para o Brasil aceitar esse pacto com os Estados Unidos? Seja bem-vindo, boa tarde. Depende muito do ponto de vista, Débora. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Depende do ponto de vista, porque se assinado, se for para frente, é um acordo que não tem implicações apenas no mundo econômico, no setor mineral, mas tem implicações também geopolíticas e até na política interna do Brasil. Mas antes da gente se debruçar aqui sobre o acordo, sobre a proposta que foi enviada ao Brasil, a gente tem que voltar naquele ponto e entender o que está acontecendo hoje no mundo. Hoje está acontecendo uma reorganização da cadeia produtiva desses minérios, porque hoje a China tem um monopólio. A China domina desde a mineração até os processos mais avançados dessas cadeias produtivas, de refino, de processamento, o que tem levado países ocidentais aí, liderados pelos Estados Unidos, a buscarem opções aí de fornecimento seguro, e aí que entra o Brasil. Indo para a proposta, Débora, eu conversei com fontes que estão negociando diretamente esse assunto e tive acesso a alguns trechos aí dessa proposta, e aí a gente preparou uma arte com os trechos principais, mas eu vou focar em 3 pontos aqui, que são os 3 pontos mais práticos e mais importantes. Primeiro, os americanos demonstraram no documento a oportunidade de financiar capacidades de refino e processamento no Brasil, em território nacional. Isso é muito importante porque aí a gente iria além da extração básica e avançaria para processos mais avançados ali da cadeia tecnológica desses insumos. O próprio presidente Lula tem dito em diversas oportunidades que o Brasil não quer ser um simples exportador de matéria-prima, e os americanos têm dito: olha, se isso for uma condição para que esse acordo seja assinado, a gente não vê problema. O que a gente quer é depender menos da China e ter acesso a esses minérios. Se isso for uma condição, a gente topa. Segundo, que é o mais importante e o mais prático de todo esse acordo, são discussões sobre mecanismo de preço mínimo para esses minérios. Por que isso é importante? Como eu falei, hoje a China domina essa cadeia produtiva e um dos principais entraves para o avanço desses projetos no Ocidente é justamente a China. Quando eles identificam algum projeto sendo avançado ali na Austrália, nos Estados Unidos, eles fazem dumping, eles vendem esses minérios por um preço muito abaixo do praticado no mercado internacional e inviabilizam o avanço de qualquer projeto no Ocidente. E o terceiro ponto, que é um dos que tem causado o principal imbróglio, é o principal ponto de discussão hoje ali entre os dois governos, é em uma questão de prioridade de investimento. Lá no documento, os americanos afirmam, e eu obtive esse trecho, os americanos afirmam que esperam ter a primeira oportunidade de investir, de acordo com as leis domésticas, em ativos de minerais críticos que possam ser vendidos no Brasil. Os americanos negam que isso seja uma exclusividade, não há menção de exclusividade, mas há sim esse trecho sobre primeira oportunidade de investimento. Então, respondendo à sua pergunta, na prática, me parece sim, em primeira análise, vantajoso para o Brasil. E por que o Brasil não assina? Tem 3 motivos principais ali hoje. Primeiro, porque é um acordo com claro viés anti-China. Como eu falei, os Estados Unidos estão promovendo ali uma reformulação nessa cadeia produtiva que hoje é dominada pela China. Os americanos, por outro lado, falam: olha, a gente não está sendo contra ninguém, é uma medida pró-mercado, a gente está tentando estabilizar as cadeias produtivas e deixar esse mercado mais seguro, já que é um mercado muito importante. Sem esses minérios, você não faz absolutamente nada. A TV, celulares, caças, você não faz nada. O segundo motivo é essa questão que eu falei da prioridade. Esse ponto com certeza vai precisar de ajustes redacionais. O governo brasileiro não vai topar assinar se o documento continuar escrito como está hoje. Em terceiro, estamos em 2026, né, Débora? Questão eleitoral. Aliados ali do presidente Lula lembram que um dos momentos onde o presidente teve a maior alta na popularidade foi um momento de embrólios e de brigas com o presidente Donald Trump. E eles falam: olha, eu acho que assinar um acordo nesses moldes com os Estados Unidos em ano eleitoral, um ano eleitoral onde vai ser extremamente disputado, pode não ser o cenário ideal. Volto com você, Débora.
Excelente, Gabriel Garcia, parabéns pela sua apuração. É um assunto crucial e aí eu fico pensando, né, Gabriel, que enquanto o governo brasileiro ele demora um pouco, você falou de alguns ajustes redacionais, enfim, questões políticas também, ganha um pouco mais de tempo e vai encarecendo o passe, digamos assim, já que se trata de um tema de absoluto interesse e prioridade para o governo dos Estados Unidos ter acesso, ter a primazia de começar a explorar, a refinar, a investir em minerais críticos aqui no Brasil. Mas eu também penso politicamente, né, você trazendo essa questão da política, é o seguinte, olha, pode ser que o presidente Lula, pode ser que ele não vença, né, se ele de fato for candidato, que ele falou que não decidiu ainda, mas se ele de fato for candidato, que deve ser, e se ele não se reeleger e não fechar esse acordo, ele vai deixar esse acordo para ser feito pelo, provavelmente, o seu principal adversário, Flávio Bolsonaro. A não ser que ali no apagar das luzes do ano, a eleição termina ali outubro, novembro, aí ele corra para assinar isso daí, porque daí ele vai, né, eu fico pensando assim, ele vai deixar para o Flávio Bolsonaro assinar, caso ele não ganhe a presidência, é um ponto também que precisa ser pensado. E a gente sabe também, né, que todo acordo, nada impede que eles façam um acordo e depois tentem renegociar esse acordo também em outras condições com o próximo presidente, caso houver mudança. Mas olha, gostei desse tema. Quer complementar alguma coisa? Uma coisa que eu acho importante a gente destacar é que não necessariamente os americanos precisam de um acordo para investir no Brasil, tá? Sim. Hoje os americanos, segundo dados oficiais da Embaixada dos Estados Unidos, já investiram mais de 600 milhões de dólares em minerais críticos aqui no Brasil e todas as empresas que operam, não todas, mas a grande maioria, vamos dizer 90%, que operam no campo dos minerais críticos no Brasil, são empresas ocidentais, empresas australianas de capital aberto, empresas canadenses de capital aberto, que já negociam contratos de off-take, que são contratos de venda de produção futura, ou seja, projetos que nem estão produzindo ainda, mas que já estão vendendo a produção futura, junto com o governo americano, junto com o governo de países da União Europeia. Então, assim, um acordo é algo que o governo americano quer sim, eles buscam, eles querem essa proximidade com o governo brasileiro, mas eles não precisam disso para investir no Brasil, até porque as empresas que atuam aqui seguem a regulamentação brasileira e eles já têm os direitos minerários para elas. Perfeito. Gabriel Garcia, olha, quero você de novo aqui no 360 em breve. Obrigada pelas informações.